Eu conheço muita gente, tenho algumas amigas, inclusive, que adoeceram mentalmente. Elas formaram um personagem e aí elas se encaixam no personagem e sair do personagem é uma dor muito grande. Eu vi recentemente uma frase que falava assim: como é triste ver as grandes mentes da nossa geração sendo destruídas pelo algoritmo. A gente acaba muitas vezes tendo que abrir mão de expressar aquilo que a gente tá aprendendo na vida, que a gente quer expressar, em troca de fazer o que a gente prevê que a nossa audiência, o que a audiência vai querer. E eu percebi que você consegue manter uma autenticidade muito legal. Ser autêntica, na verdade, não é difícil, é justamente muito fácil, porque eu tenho a capacidade e a possibilidade de ser o que eu sou de fato, né? Então eu não preciso ficar mentindo, encenando em nenhum momento. Às vezes eu sou ruim e às vezes eu sou boa. E tá tudo bem, porque não dá pra ser boa o tempo inteiro e tem coisa que eu não sou a melhor possível. Seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou Thay Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O Sem Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio. E para você conhecer a nossa plataforma, eu liberei para você gratuitamente 7 dias de uso da nossa plataforma. Para você acessar, basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição. Malu Perini, influenciadora, empresária, esposa, elegante e não utilizadora de sabonete. Você é uma multidão. Você é exatamente o que a gente fala aqui, né? Você consegue passar por muitos papéis dentro da sua vida. E hoje eu queria explorar com você um pouco de como você consegue construir essa vida tão ampla e, ao mesmo tempo, construir uma vida na rede social e uma vida de empresária de sucesso. Por que eu digo isso? Eu sinto muito que as redes sociais, elas colocam as pessoas dentro de uma caixinha, como se a gente tivesse que ter um papel só, rígido ali, que a gente precisasse o tempo todo dar conta de interpretar aquele papel em que inicialmente a gente se colocou. Mas você conseguiu ser bastante fluida nessa sua construção. Como é que foi isso, assim? Lá atrás você começou com o YouTube, pelo que eu estava acompanhando. Como você construiu essa vida tão diversa dentro das redes sociais também? Obrigada pelo espaço aqui. Eu adorei que ela estava me explicando no início, né, sobre esse espaço do podcast e tudo mais. E eu falei exatamente o que eu faço hoje. Mas, como você pontuou aí, a rede social não é tão simples fazer isso. E eu não comecei assim. Quando eu comecei o canal do YouTube, eu de fato tinha um nicho específico que eu falava justamente de alimentação. Falava de low carb na época, que era um início da low carb. Hoje em dia, se eu falo low carb, todo mundo sabe o que é, né? Tá nas prateleiras dos supermercados, produtos low carb, dietas e etc. E antigamente não era conhecido, e eu comecei justamente nessa parte. Então, eu surfei o início da low carb, quando eu comecei o YouTube, falava sobre isso de forma simplificada, porque eu não sou nutricionista. Então, eu aplicava, aprendia e falava, caramba, é tão simples, vou ensinar aqui o básico, que é basicamente falar de comida de verdade, o que as pessoas já deveriam saber, só que a gente meio que se perdeu no meio do caminho nesses conceitos. E aí, quando eu me vi nesse espaço, fiz, assim, um relativo sucesso rápido, né? Antigamente, era difícil você começar um canal do YouTube sem nenhum tipo de padrinho, sem ninguém, e alcançar, sei lá, 100 mil seguidores. E eu consegui isso relativamente rápido, eu digo. Em 3 meses eu já tinha lá uns 3, 6 meses, eu já tinha lá os meus 100 mil seguidores, e só falando de low carb. Então, eu de fato comecei num nicho bem específico, e aí eu fui surfando isso, depois fui para as outras redes sociais, passei pelo Snapchat e caí no Instagram, que hoje é o meu berço ali, né? Onde eu fico, aonde eu me sinto melhor e aonde eu de fato permeio as minhas marcas, não só Malu Perini Branding específico,
como o Materializa, que é o meu programa de hábitos saudáveis, como a minha marca de roupa, que é a MAP, e o meu sex shop. Sim, eu tenho sex shop. Eu gosto de... As pessoas já começam a ser. Excelente. Então, foi difícil... No Instagram, eu acho que é mais fácil a gente fazer isso, porque você consegue mostrar o seu dia a dia. E a gente não é uma pessoa num dia, né? A gente Exato. é múltiplas pessoas, né? A gente passa por diversas áreas e o ideal é que a gente seja, no mínimo, conhecedor das pequenas bases de cada área para que você consiga empenhar suas tarefas de forma muito competente. E aí é basicamente isso que eu faço no Instagram. Tanto é que eu larguei o YouTube porque as pessoas não conseguem... no YouTube, se você entra como um nicho... Né? Se tem um nicho ali, não dá pra você mudar. Eu teria que abrir um outro canal e tal. E aí, sempre que me perguntam por que você parou o YouTube, eu falo, muito trabalho e pouca satisfação. Uhum. E aí, acabei largando o YouTube e fui pro Instagram. Então, no Instagram, eu consigo mostrar e fazer essas múltiplas coisas que... ao mesmo tempo, se conversam, né? Então, sempre quando alguém me pergunta, nossa, Malu, mas você faz tanta coisa, como que você consegue passar isso para a audiência? Eu acho que tem um fio condutor, né? É tudo muito sobre saúde, sobre desempenhar com qualidade as suas tarefas, que tem como base, né, uma alimentação saudável, você se exercitar diariamente, e isso faz com que você desempenhe melhor nas outras áreas da vida. Excelente. Então, o sex shop veio depois, eu posso até contar essa história, mas foi uma certa brincadeira e tal, e aí acabou vindo, e a gente tava falando de saúde sexual, porque muitas mulheres têm esse problema de lidar bem com a sua sexualidade, acabam cheios de pudor em relação a isso, e aí eu vim com essa brincadeira, porque eu também era essa pessoa que tinha muito pudor, e aí acabei falando sobre isso com os meus seguidores, para que elas também pudessem se libertar como eu me libertei. E não é nada vulgar, a gente não fala, inclusive o sex shop tem uma proposta bem diferente. E depois veio a MAP, que também veio como envelope disso tudo, né? Que é a minha marca de roupa, porque eu tinha muita dificuldade de me vestir. Então, tudo é uma coisa que eu tinha dificuldade. E aí, Entendi. eu fui fazendo, fui ganhando uma certa facilidade, porque eu ia aprendendo a fazer as coisas. E aí, acabei entrando em algum negócio em relação a isso. Então, a MAP veio agora no final. E o Materializa vem acompanhando tudo isso, que é o meu programa de hábitos saudáveis. Então, foi assim que a gente envelopou tudo, né? E no final conseguiu... E tem muito a ver com o que a gente fala aqui, né? Como é que você constrói uma vida que te permita exercer todos os papéis que você deseja exercer na sua vida de maneira excelente, né? Do melhor possível. E, obviamente, o que você falou, a gente precisa ter hábitos saudáveis de alimentação, de exercício, de sono. E é difícil, às vezes, fazer isso tudo. Tem um ponto que você trouxe aqui que me fez lembrar uma fala de um empresário, influenciador que eu gosto bastante, que é o Naval, que ele fala que especialidade é para insetos. Que o ser humano deveria ser capaz de explorar tudo, fazer tudo, né? Então, muito a gente, às vezes... E eu venho eu sou diretora de marca. Em branding, a gente faz escolhas de marca que tornam a marca muito clara. A gente precisa tornar essa marca clara para que as pessoas consigam perceber consigam perceber os atributos dessa marca muito rapidamente. Uhum. Então, para isso, a gente torna ela um pouco rígida, né? Na verdade, bastante rígida. As pessoas constroem muito marcas em cima dos arquétipos junguianos, que tem lá, são qualidades muito específicas, o explorador, o herói, o fora da lei, enfim. E fazendo uma derivação aqui, lá atrás, quando eu fiz faculdade, minha primeira graduação, o meu TCC foi sobre como o drama... Olha que loucura, vamos viajar um pouco aqui, mas vai chegar num lugar legal. Mas como o drama original, né, como a gente escrevia as narrativas originalmente ali, que passava pela jornada do herói, elas tinham algumas ligações com o manual de psiquiatria. Que o manual de psiquiatria, ele diz que um ser humano ele é adoecido quando ele está rigidamente encaixado numa personalidade. Então, principalmente os transtornos de personalidade, as pessoas estão muito rigidamente colocadas naquele padrão. E dentro das histórias que mais bombam no mundo, os nossos blockbusters, os personagens, que em inglês são characters, né, que também vem de caráter na tradução literal, é a mesma coisa, eles são muito engessados numa narrativa linear
Então, eles passam ali pela jornada do herói, pelos 12 passos, e corrigem algum patos, algum problema, seja externo ou interno. E eu vi recentemente, então, você falando isso, de como você consegue no Instagram ser essa Malu original, que é um monte de coisas. Eu vi recentemente uma frase que falava assim, e eu não me lembro exatamente quem, mas é de uma pesquisadora, de como é triste ver as grandes mentes da nossa geração sendo destruídas pelo algoritmo. Ela fala assim. Porque cada vez mais, quando você foca no alcance, né? E, obviamente, a gente quer ter um alcance grande, porque a gente vai ter mais seguidores e, por consequência, a gente vai ganhar mais dinheiro, seja vendendo os nossos próprios produtos ou de outras pessoas. A gente acaba, muitas vezes, tendo que abrir mão de expressar aquilo que a gente está aprendendo na vida, que a gente quer expressar. Se encaixar numa caixinha. Exato. E em troca de fazer o que a gente prevê que a nossa audiência, o que a audiência vai querer, né? E o algoritmo, ele incentiva um pouco isso, porque cada vez mais são os conteúdos mais extremos, com menos nuance, mais frágeis, que viralizam. E eu percebi que você consegue manter uma autenticidade muito legal, assim. Às vezes, até numas coisas que super viralizam suas, por exemplo, são umas sacadas, assim, que até desconcertam o outro. Eu vi isso com o Bruno, de você falando que o solteiro tem um matadouro. E bombou esse vídeo. Mas tem um lugar seu muito de autenticidade. Como é que você desenha as suas redes sociais? Tá. Só pegando um gancho do que você falou, engraçado, né? Porque eu conheço muita gente dentro desse meio, né? E tenho algumas amigas, inclusive, que adoeceram mentalmente porque estão se encaixando num negócio, né? Elas formaram um personagem e aí elas se encaixam no personagem e sair do personagem é uma dor muito grande. Então, eu falo sempre isso pra minha audiência, inclusive, né? Que ser autêntica, na verdade, não é difícil. É justamente muito fácil. Porque eu tenho a capacidade e a possibilidade de ser o que eu sou de fato, né? Então, eu não preciso ficar mentindo, encenando em nenhum momento. Às vezes eu sou ruim e às vezes eu sou boa. E tá tudo bem, né? Porque não dá pra ser boa o tempo inteiro e tem coisa que eu não sou a melhor possível. Sim. Então, hoje em dia ainda eu consigo contratar as pessoas em coisas que eu não sou tão boa pra poder elas desempenharem um papel melhor do que o meu. E eu acho que eu descobri isso muito rápido, porque eu tenho algumas limitações grandes em relação ao aprendizado. Eu tenho dislexia, eu sempre falo isso, e até acho que uma coisa que abre a mente das pessoas, né? Porque eu tenho... Dislexia não é um grande problema, tá? Eu não tenho TDAH, que o pessoal confunde bastante, mas dislexia é um problema de aprendizado onde é como se o meu cérebro pegasse um caminho diferente para aprender a mesma coisa que uma pessoa que não tem esse problema. Legal. É um problema mais comum em homens do que em mulheres, e ele é genético. Então, meu pai tem, eu descobri tarde, e isso foi, acho que, uma vantagem para mim. Eu descobri com 28 anos, quando o Bruno, meu marido, estava lendo um livro que chama Outlier, e aí ele leu o livro e falou, e lá no livro ele estava falando que pessoas que têm dislexia geralmente são pessoas que acabam se dando melhor em negócios próprios, porque elas não passam no concurso público, porque elas têm dificuldade em fazer uma prova, né? É como se a gente não tivesse uma inteligência muito clássica, né? Aquela inteligência de ler o livro, entendeu, faz um resumo e eu te explico aqui. Eu preciso assistir um vídeo, ou alguém precisa me explicar, né? Eu preciso ouvir um podcast, e isso é genial, né? Porque hoje eu faço parte de um podcast gigante, e eu falo que eu tenho o prazer, né, e a vantagem de estar ali sentada e ouvir diversas pessoas incríveis me explicar cara a cara coisas que eu talvez não aprendesse num livro, né, de forma muito, muito mais complexa para mim, que tenho essa dificuldade de leitura. E eu descobri tarde, e isso foi uma vantagem para mim, eu digo, porque eu tive que lidar com as dificuldades do jeito que eu conseguia. Né? Então, eu entendi muito rápido que eu não era boa naquilo, então eu fui lá e desenvolvi outras habilidades. E todo ser humano é assim. Tem várias coisas que a gente não é boa, habilidades que a gente não é bom. Então, a gente adiciona outras habilidades complementares para que a gente consiga viver em sociedade e performar de alguma forma. Total. Então, se eu não sou boa na inteligência
mais tradicional, então eu sou boa na inteligência emocional, eu consigo ler pessoas, eu consigo conversar, eu consigo me expressar de forma muito mais eloquente do que uma pessoa que talvez é mais tímida, mais intelectual. E eu fui desenvolvendo várias outras características. Talvez eu sou engraçada, eu sou perspicaz, então vez ou outra eu solto uma piada que ninguém teria coragem de soltar, como essa do Matadouro, né? A gente estava falando era um livro... alguma coisa de Salomão, esqueci o nome um livro super famoso, Os 10 Mandamentos de Salomão. Qual era? Alguém lembra? Não lembro o nome. Mas enfim, era um livro lá e a gente tava fazendo um podcast sobre isso. Só gente intelectual, e aí eu soltei essa, né? Não, porque o jovem tem um matador, ele não tem uma casa, né? O solteiro. E aí o pessoal deu risada, disse que consertou todo mundo, e depois a gente voltou no assunto. Então, acho que foi isso. Eu fui desenvolvendo habilidades para poder complementar as habilidades que eu não tinha. E isso me tornou uma pessoa diferente das outras, né? Enquanto eu não consigo ter essa habilidade linear, né? Essa inteligência mais tradicional e linear, eu tenho outras inteligências que eu uso ao meu favor. E eu acho que isso foi desenvolvido ao longo da minha vida justamente porque eu não tinha essa capacidade tão fácil de fazer uma prova e tirar 10 numa prova porque eu não escrevi uma redação, eu errava um português ou coisas do tipo. Acho que foi isso que você perguntou no início? Eu já não me lembro mais. A gente derivou um pouco, mas foi interessante. Cara, a dúvida, assim, que eu tenho você falou um pouco até das suas amigas que encarnam um personagem, acabam adoecendo ali nas redes sociais. Como é que hoje você pensa a sua rede social? Agora eu lembrei. Foi isso que você perguntou. Você, tem um cronograma, uma rotina que você segue? Como é que você estrutura? Tá. Foi exatamente isso que eu acabei não respondendo. No final das contas, eu programo muita coisa hoje em dia, né? É muito autêntico. E, ao mesmo tempo, tem muita programação. Legal. Porque a gente tem que... Eu falo que eu acordo todos os dias, eu tô vendendo alguma coisa. E aí eu penso, o que eu vou vender hoje? Principalmente porque eu tenho muitas empresas, né? Eu tenho um sex shop, tenho uma empresa de roupa e tenho o Materializa, que eu abro turmas anualmente. Geralmente são 3 turmas. Esse ano deve ser algumas menos. Talvez só uma, talvez 2. Provavelmente 2. Já fiquem de olho para quando ela lançar, vocês já entrarem, porque vão ser menos turmas. Exatamente. E aí, sempre eu tô vendendo alguma coisa. Então... ainda tem as publicidades que eu faço, porque eu sou influenciadora também. E no final das contas, todo o conteúdo que eu faço no Instagram, ele tem que estar, de alguma forma, linkado com o que eu vou vender no dia. Então, eu tenho lá minha programação. Como eu faço lançamentos, não só... eu acho que lançamentos funcionam muito bem. Então, o Materializa eu faço por lançamento. E a MAP eu também acabo fazendo por lançamento. Então, as roupas também, elas acontecem por lançamento, porque eu acho que funciona melhor. E aí, eu vou lá e vou dando uma intercalada, né? Então, eu intercalo lá os lançamentos do Materializa, os lançamentos da MAP, os lançamentos da Vibro também, ou alguma campanha que a gente fez, e as minhas publicidades. E aí, a partir disso, eu desenvolvo os meus conteúdos. E aí, além disso, eu faço também alguns programas que a gente tem lá no meu Instagram, que são programas ou mensal ou semanal, né? Que é o Me Conte um Segredo, que é uma brincadeira que começou há 150 semanas atrás. Olha, e a gente faz toda semana, que eu abro uma caixinha, o pessoal conta uns segredos, muitos deles sexuais ou alguma vergonha, a gente dá risada e brinca com isso. Legal. Porque a vida também a gente tem que brincar, tem que rir, né? Tem que se divertir. E aí também tem o Bolo Tinder, que é também uma brincadeira que começou durante a pandemia, que na época não tinha aqueles posts compartilhados que tem no Instagram. Mas eu e o Bruno, eu fazia o post no meu perfil, e hoje em dia acontece toda a última quinta-feira do ano, do mês. Então, toda a última quinta-feira a gente posta uma foto juntos, né? Eu e o Bruno, que é meu marido, e aí o pessoal se lança nos comentários e se paqueram. Ah, entendi. Então, eles vão lá, eles falam, eu gosto disso, eu moro em tal lugar, tenho tantos anos, e eu gosto de homens, gosto de mulheres, enfim, bota lá o seu currículo, que começou como uma brincadeira, e agora a gente já coleciona casamentos, porque já faz bastante tempo. É verdade? É verdade. Já colecionamos também alguns filhos, né, alguns bebês que nasceram por causa do Bolo Tinder. É muito doido essa história. Que demais. E é assim, o pessoal fica
namora, mudou de cidade e namora, enfim, encontrou sua alma gêmea no bolo Tinder. Que loucura, Que mas é verdade. Então, demais. então tem esses quadros que também acontecem lá no meu perfil. E tem as caixinhas que eu abro também. E aí eu seleciono as perguntas de acordo com o que eu estou vendendo no dia, justamente. Ou com o que eu quero responder também. De vez em quando a gente sai também da pauta e tá tudo certo. E falando em vender, que você está contando aí que é o que você vende no dia, por que empreender e não só ser embaixadora ou influenciadora de outras marcas? Tá. Quando eu comecei na rede social, né? A gente, antes de começar, tanto eu quanto o Bruno, eu comecei e fiz lá o meu canal no YouTube. E aí, o meu marido já tinha uma ideia. Ele falava, isso é um grande outdoor, a gente vai vender algum produto em relação a isso. Eu era uma perdida, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu só estava lá, estava me divertindo, ajudando as pessoas. O pessoal ia lá, me escrevia comentários de que tinha emagrecido 17 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Eu já ficava muito feliz, aquilo já era o meu pagamento. Mas a gente tem que comer, né? E tem que pagar as contas de casa. E aí o Bruno sempre ficava nesse pensamento de vamos lançar alguma coisa. E eu tinha muito receio, né? Eu tinha muita insegurança de lançar alguma coisa, porque eu não via o envelope perfeito para fazer isso, já que eu não era uma profissional de saúde, e eu falava justamente de alimentação naquela época. E eu tinha muito medo, né, de fazer algo assim. E aí, a gente lançou outras pessoas. Então, a gente foi e viu que e isso eu descobri muito rápido, que construir uma comunidade, uma audiência e uma autoridade na internet fazia com que você convertesse isso em vendas. Então, as pessoas iam lá e vendiam coisas. Vendiam um produto ou um serviço, né? Ou um curso, alguma coisa assim. E aí, o Bruno logo depois lançou o curso dele, que até hoje existe, né? Que é o Viver de Renda e que faz muito sucesso. Já está na 20ª turma, nem sei quantas turmas ele já lançou, mas é muita turma. É um dos cursos mais longevos do mercado de finanças. E deu muito certo. E eu vinha nessa caminhada de influencer, lancei o meu produto, fui melhorando ele. Eu demorei, né, ainda com essa resistência de o que eu vou fazer até eu lançar o Materializa, que lá a gente tem tanto um profissional de nutrição quanto um profissional de educação física e tem os meus materiais de controle, que foram as coisas que eu fui desenvolvendo para que as pessoas pudessem colocar a dieta de fato em prática. Então, eu falo que o slogan do Materializa, o grande slogan é fazer a dieta com a sua melhor amiga, que no caso sou eu. Então, se você não gosta de mim, aí não vai rolar. Né, nesse caso. Mas e funciona muito bem, porque a gente faz junto. Então, o Materializa é um trabalho ativo. Por isso eu lanço turmas. Porque eu, de fato, faço o programa junto com a galera. A gente tem o Instagram fechado. E aí acontece tudo lá. E é bem intenso mesmo. E o próximo, inclusive, vai ser mais intenso porque vai ser curtinho, que é o que eu tô planejando. Que eu não ia lançar, mas eu vou lançar no final das contas. E aí, eu descobri isso, né? Que eu podia fazer dinheiro com o meu próprio produto, né? E isso fazia com que eu tivesse muito controle sobre o que eu ia ganhar. Porque eu não precisaria me render a nada, a nenhuma marca em relação aos princípios ou aquele produto da pessoa. Eu tinha muita barganha. Por isso, até, eu demorei muito tempo para ganhar dinheiro como influenciadora. Porque, primeiro, eu tinha possibilidade, porque a gente tinha outras rendas. Isso fazia com que eu tivesse o poder de escolha, né? Sim. Eu dizia não pro que eu não queria e sim pro que eu queria. E eu demorei muito tempo para dizer sim, né, para outras marcas, porque eu tinha o meu próprio produto, né, que era o Materializa. E cada vez mais ele foi melhorando e eu fui ganhando mais dinheiro. E isso fazia com que eu tivesse menos vontade ainda de me render a outras marcas. E aí, com o passar do tempo, e como o Materializa é extenuante, eu tenho que ir lá fazer e tal, e esse é o jeito que eu acho que funciona, eu não vejo outra forma de lançar um programa do jeito que eu faço, porque eu acho que é o jeito que, de fato, converte as pessoas a mudar de vida, a emagrecer, a praticar o que eu estou falando ali. Eu falei, putz, eu preciso variar as minhas rendas. Como que eu vou fazer isso, né? E aí veio a ideia, né? Primeiro veio a Vibrio, porque eu comecei a falar de forma leve, né? De sexo, para falar com as pessoas que tinham essa dificuldade. E aí veio a Vibrio. Vou falar da Vibrio rapidinho para vocês entenderem. A gente estava numa conversa de final de ano, numa viagem com os amigos. E aí, eu passei meses e meses e meses procurando um sex shop que não fosse algo muito
sexual, né? Sim. Muito apelativo, Aham. muito vulgar. E não achava. E aí eu achei uma revendedora e fiz um acordo com ela. Porque eu queria indicar um sex shop que as minhas seguidoras não tivessem vergonha Se de entrar. sentissem à vontade. Que se sentissem à vontade. Eu mesmo tinha vergonha de entrar em um sex shop. E aí, esse meu amigo, que é o Raul Sena, que é meu sócio hoje, junto com a Dani Nossi, Aham. que inclusive vocês conhecem muito Super. bem. Ele falou, não, então, aí eu mostrei, eu ganhava uma porcentagem pequena, tipo 5% das minhas vendas do sex shop. E aí eu falei pra ele, eu tô ganhando a cada quinzena 15 mil reais. Daí ele olhou assim, 15 mil reais, 5%? Aí eu falei, aham. Não, a cada quinzena. Então, geralmente, eu ganho, sei lá, uns 30, às vezes 20, depende, porque é variável. Porque o estoque dela acaba, ela tem que ir buscar. Ela é uma pequena, é uma revendedora e tal. Aí ele, Malu, olha o tanto de dinheiro que você tá deixando na mesa. Daí eu, não, imagina. Ele, não, vamos abrir um sex shop. Eu falei, você tá louco? Meu pai é militar, o que ele vai achar de mim? Né? Eu tenho um sex shop. O que ele achou? Não, eu nem contei, né? Eu contei depois que tava aberto. Que ele não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Eu tenho o poder de não perguntar opinião quando eu acho que não precisa, né? Melhor pedir desculpa que licença. Exato. E aí, veio essa brincadeira, e aí o Raul falou, não, vamos abrir um sex shop. Eu falei, não, impossível, eu não vou abrir um sex shop. Sex shop é feio, né? É muito estranho e tal. E aí, ele falou, não, o que precisa ter o sex shop pra você falar que é seu? Daí eu falei, ele teria que ser elegante, teria que ser discreto. Quando chegasse na casa das pessoas, as pessoas nem saibam que é um produto sexual, né? E hoje nossa caixinha, eu nem trouxe ela aqui, mas é uma caixinha branca que não tem nada escrito, não tem nada. E aí, toda a identidade visual do sex shop é preta e branca. Então, quando você entra, em vez de ser aquela salada de fruta que pula os pintos na sua cara, assim, não, é totalmente diferente. Então, a gente não tem, na verdade, a gente nem vende esse objeto que eu acabei de falar. No caso, o pinto, a gente não vende. O pinto ele todo... a gente não vende. E eu trouxe até presente pra você. Pode abrir, não tem nada, vai pular na Vamos sua abrir, cara. Vamos ver o que acontece aqui nessa E aí, foi assim que a Vibrio surgiu. O Raul falou, tá bom, eu vou pra casa, eu vou chamar alguém que tenha know-how nisso, eu vou te apresentar uma proposta e se você gostar, olha, super minimalista, né? Bem bonito. São todos assim. Esse daí é o nosso carro-shop. É o nosso carro-shop, ó. O nosso carro-chefe, empurra assim. Não, aqui pra cá. Isso. E a nossa ideia... É quase um iPhone, assim. Exatamente, eu nem precisei falar. Nossa ideia é isso. É que os nossos produtos sejam quase da Apple, assim, né? E eles têm essa... A gente fez um reel sobre isso aqui e eu tive esse mesmo desafio. Ai, não abre, né? Já pensou? Hã? Quer que não, vai abrir. Enfim, daí se você quiser entrar lá na Vibrio, você vai ver que não só... O nosso Instagram, como o nosso site, ele é muito discreto, elegante, ele tem uma identidade visual toda pensada para não agredir nem visualmente, nem intelectualmente as pessoas, né? Então a gente fez um sex shop bem diferente. Né? Uma gracinha. Esse daí é o nosso Bullet, que é uma cápsula vibratória para você usar com o seu parceiro, inclusive. Essa é a ideia. Na verdade, eu digo que eu criei um novo perfil de compradores de sex shop, porque antigamente ninguém, tipo, um casal tradicional... principalmente os homens não comprariam. E hoje em dia, eu falo isso de forma tão... acho que sem pudor, que as pessoas ficam com vergonha de ter pudor. E aí acaba que vira um ciclo de naturalidade mesmo, como deveria ser o sexo, já que todo mundo deveria fazer. Se não tá fazendo, tá com algum problema aí. E esse aqui é um lubrificador. Esse é um lubrificador, se você lindo, quiser. Parece um cosmético. E quando você abre ele, dá licença, vou abrir aqui pra você ver. Ele tem um formato que dá pra você deixar em cima. Nossa, lindo. E que a sua criança não vai saber que é um lubrificante. Porque os do mercado têm, inclusive, formato fálico. O que não faz sentido algum. O negócio escorrega. Esse daí você aperta assim e sai. Então é mais... Parece um sabonete. Lindo. Usual. Lindo. E aí eu usei a minha audiência
para vender algo que... Eu vou testar hoje, eu vou contar. Ele é à prova de água, ele é feito à base d'água, então não agride a pepeca, né? Que eu falo tanto de não precisa passar nada lá. Então ele conversa com os meus discursos também. Então foi assim que a Vibrio surgiu, foi uma forma de usar o que eu já tinha ali, né? A minha audiência era uma demanda reprimida. Exatamente. Excelente. E, inclusive, a história mais engraçada, né? Imagino que vocês aqui que estão me ouvindo gostam de ver a parte de trás dos negócios, né? E a parte engraçada do sex shop foi quando eu topei, né? Aí eu falei, beleza, vambora. Vamos fazer, adorei, amei. E aí, os meus sócios começaram a correr atrás do nosso estoque. E aí, eles compraram. O bullet era uma coisa que eu falava, putz, toda mulher tem que ter um bullet, é super legal. É um negócio discreto, dá pra você usar com o seu marido, com o seu namorado, não vai agredir ninguém. Compra bullet, vamos começar com o nosso primeiro produto, o bullet, porque vai dar tudo certo. Aí, beleza, eles compraram lá, eles fizeram as projeções que eles chamaram de PMG e surreal. E aí, ele falou, olha, a gente tem eu acho que eles tinham até a G, e a surreal a gente venderia e eles teriam a possibilidade... Não, eles tinham até a M, a G, eles poderiam comprar, né? Tipo, rapidamente, conseguir com os fornecedores. E a surreal, eles iam dar um jeito se chegasse. Aí eu, beleza, né? Eu confio, não entendia muita coisa também naquela época, né? Isso faz uns 3 anos. De estoque, nem nada, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo. Hoje em dia, eu tenho uma marca de roupa, eu sei muito mais disso do que antes, inclusive. Então, eles tomavam conta. E aí foi. Aí, na primeira hora, me ligaram. Alô, já chegamos na meta G. Aí, daqui a pouco, ligaram. Maravilhoso! Aí, já tava meio nervosa, né? Deu alguns minutos, eles já estavam meio nervosos. Aí, a gente foi comemorar. E eles não conseguiam comemorar, porque eles estavam muito nervosos. Como é que a gente vai entregar isso? Meu Deus do céu, e agora? Fudeu, não tem o que fazer. É surreal isso. E eles não imaginavam. Então, a gente ultrapassou todas as expectativas logo de cara. E foi um sucesso logo de cara, porque eu transmiti a confiança para minha audiência, né? Que as pessoas não tinham. Então, talvez elas sempre tiveram desejo de comprar. Total. E nunca tiveram a possibilidade, porque entravam, se sentiam ou agredida, ou com medo, ou de alguma forma... Não é atraente, né? Pra mulher. Eu acho que os sex shops, como são ainda, na grande maioria das vezes, são pensados pra homens. Homens homossexuais também fazem muito uso. Mas a mulher, putz, cara, quem quer comprar Eu já vi, uma vez eu entrei no Rio de Janeiro, tinha um pinto gigantesco. Não, assim, um negócio que você nem quer. Não tem como, não faz sentido aquilo ali. Exatamente. Então, assim, surgiu a Vibrio como uma forma de pegar ali aquele dinheiro que estava na mesa da demanda reprimida. E a MEP veio mais ou menos no mesmo caminho, né? Eu falei, putz, vou diversificar. O meu marido sempre falava, você vende as roupas de todo mundo, esgota tudo quanto é coisa, você mostra, o pessoal compra. Você tem que fazer uma marca sua. E eu lembro que, na época, o grande marco foi que a Nath Vosa vendeu a marca dela por alguns milhões, né? Pra Animalia, né? Pro Grupo Soma. Pro Grupo Soma, grupo da Animalia, E aí, o Bruno falou, tá vendo? Você tem que fazer uma marca. Como se fosse super fácil. Trabalhar pros outros é tranquilo, né? E aí, eu fui indo, encontrei uma pessoa que pudesse me ajudar, né? A fazer a marca, a gente lançou a marca, pensando, eu não entendia nada de moda, eu tava começando a me vestir melhor, eu entendi o poder disso, né? Entendia o quanto que a comunicação passa pelo olhar também, pelas roupas, pela forma como você se porta. E aí, a MEP veio nesse caminho. Só que é bem diferente de vibrador, que a gente vende o mesmo desde que lançou, praticamente. Né? Correção o tempo todo. Com umas correçõezinhas. E agora, a MEP não. A MEP eu falo que a roupa é perecível. Total. Diferente do que a gente imagina, né? Então, acaba. As pessoas não querem mais comprar. A indústria da moda é difícil de produzir. Então, a gente produz as nossas próprias roupas. Inclusive, eu trouxe também um presentinho pra você, gente, da MEP. Eu tô muito mimada. Eu tô me sentindo uma influenciadora. E aí, foi assim que começou a MEP também. Só que Pode abrir? Pode, por favor. A MEP é mais complexa. E aí, eu tive que aprender e desenvolver inúmeras habilidades
habilidades que eu não imaginei. É uma equipe O gigante. que você faz hoje lá na MEP? Qual é a sua função? Tudo. Mentira, até a minha sócia tá aqui, a sócia da MEP, que também me ajuda em outras áreas, também no Materializa e tudo mais. Ai, que linda. E na MEP hoje, eu sou Amei. a diretora Nossa, tem um cheiro muito bom. a gente tem um cheirinho lá da marca. Que bom que gostou, Lindo. espero Adorei, que fique bom adorei, pra de você. verdade. Hoje, eu faço um pouco da gestão do pessoal, que é mais uma coisa. Eu brinco, né, que os vencedores, os empreendedores vencedores vão ser aqueles que gerem melhor pessoas Total, no final das total. contas. Empresas são pessoas. Não- Resultados são alcançados através dessas pessoas. Não tem como. Não tem como. E aí, então, a gente tá nessa... Eu venho também fazendo treinamentos para poder aprender a gerir pessoas cada vez melhor. Acho que eu sempre tive uma boa habilidade, até por causa da dislexia, Dessa nova né? inteligência. Essa minha inteligência foi muito bem alocada nesse Aham. meio. Mas eu faço de tudo um pouco. A gente divide as funções lá. A parte mais administrativa fica com a Leila, que é minha sócia. E eu passo a coleção, tudo passa por mim. Porque como a minha audiência, no final das contas, me modela, ela quer comprar o que eu uso, Uhum, eu tenho que gostar. total. E por ser uma pessoa muito transparente, não saber fingir, né? Eu tenho esse problema que, na verdade, é um talento. superpoder no final, né? Porque eu faço as coisas que eu gosto e eu consigo transmitir para as pessoas que eu gosto tanto que elas acabam consumindo sem nenhum problema, sem medo, né? Com muita confiança. E isso realmente, pra mim, é um superpoder. Eu tava até brincando antes, a gente tava no trânsito vindo pra cá, eu falei pra Leila, é muito doido, porque os serviços que eu faço, Leila, minha sócia, que eu faço propaganda no Instagram, muitos amigos próximos meus vão lá e consomem. Então, meu Aham. dentista, Quase que é uma a indicação minha de uma amiga, né? dermato, né? Todo mundo. E, tipo, os meus amigos todos vão lá e consomem. E eu falo, nenhum deles mandou um WhatsApp no privado. E aí, é bom mesmo? Não, eles foram lá, viram, né? Me consumiram como pessoa, como influenciadora. E foram Aham. lá e consumiram um produto sem me questionar. E isso é tão poderoso. Total. É uma coisa que mostra o quanto as pessoas têm confiança em mim, né? Uhum. Elas não precisam me perguntar pessoalmente, porque são minhas amigas, porque elas sabem que se eu estou indicando, de fato, é uma coisa que eu gosto e que eu uso. Então, eu acabei transformando a minha autoridade, a minha confiança que eu construí ao longo dos anos ali na rede social, acabei transferindo para as minhas marcas como forma de diversificação. Aham. E hoje em dia também eu faço como influenciadora também isso muito bem, porque eu consigo cobrar mais e faz sentido também. E foi assim que as marcas surgiram, no final das Gente, contas. que demais. E eu quero explorar aqui um quadro que a gente tem também, não é o Bolo Tinder, mas é um quadro inspirado no Tim Ferriss, que é entender um pouco da Eu amo rotina. Tim Ferriss. Eu também gosto. Da rotina de vida, como é que você planeja o seu dia, principalmente você que, tem uma vida de empreendedora, gosta bastante, na verdade, atua de maneira saudável. Acho que eu até vi hoje um post que um stories você respondendo uma seguidora sua sobre, ela perguntou, eu não gosto tanto de malhar, como é que eu faço? Eu vou colocar a roupa e vai. Então, você tem um hábito de vida saudável, né? Tem um casamento que você precisa estar ali também como esposa. Eu queria entender um pouquinho do seu dia a dia. E aí, esse é o nosso quadro Rotinas. Uou! Tá? E eu gosto de anotar aqui as rotinas das pessoas. É lógico, para aprender e não Exato. perder nada. Ela Olha já aqui, ó. até escreveu ali. Já Você sabe que o Tim Ferriss, o primeiro livro que eu li sobre alimentação foi o Tim Ferriss, aquele 4 Horas para o Corpo. 4 Horas para o Corpo. E aí depois eu li Ferramentas do Titãs, Aham. que é um livro fácil de ler, né? Super Ele fácil. é muito E é didático. prático, né? Então, esse Uhum. momento aqui é a gente tentar, e você vai falando da sua rotina, eu vou te perguntando por que você tem essas escolhas, porque eu acho que isso tangibiliza para as pessoas Total. práticas que elas podem eventualmente adquirir para a vida delas, né? Uhum. Esse é um objetivo bacana. Então, vamos lá. Malu Perini, que horas a senhora acorda? Geralmente eu acordo entre 7 e 7 e Aham. meia. Não é muito cedo. Porque É um eu horário. durmo tarde. E não tão tarde também, né? Eu durmo minhas 7 horas. Isso que é importante dizer. Você vai perguntar entre 7 e 7... Que horas você acorda? Depende da hora que eu for dormir.
Tá. Mas, no geral, eu tento bater aí minhas 7h40 de sono, aquela bem específica. Por que 7h40? Porque o nosso sono tem ciclos, né? Uhum. Então, geralmente é um ciclo de 40 minutos. E aí você vai. Se você interrompe o sono no meio do ciclo, é quando você acorda meio destruído. Você certamente já experimentou essa sensação de acordar mais cedo, sozinho, né? Antes do despertador e se acordar super bem. Total. E aí você fala, vou dormir mais um pouco. Aí quando o despertador toca, você acorda, tipo, esgotado. Total! Porque você interrompeu um ciclo. Você provavelmente estava ou no seu sono profundo e aí você despertou do nada. Então, até tem os despertadores que eles veem qual é o momento do sono que você tá, para você ser acordado no momento mais superficial. Porque o nosso sono, ele vai assim. Você tá aqui no sono... Você dorme, né? Adormece, aí vai num sono mais leve. Uhum. Aí depois entra naquele sono profundo, que é o sono reparador, que é aquele que tem o seu olho O olhinho fica mexendo. E aí depois você volta, como se fosse, né, um V assim. E aí depois você entra de novo no sono profundo. E aí a gente tem esses ciclos, que cada pessoa é uma quantidade diferente, mas no geral são 40, 45 minutos. Que legal, minutos. eu não sabia disso, dos 40 Exato. minutos. E total essa sensação que você falou, né? Às vezes eu acordo, puxa, eu tava na Costa Rica agora, surfando, e aí eu acordava, às vezes, bem antes. Chique, hein? Chique, né? Lá é bom e é barato. Massa. Então, eu acordava, às vezes, 5, sendo que eu tinha pretendido acordar 5h30 ou 6, 5, 5h15. E eu acordava, uau! Aí eu via meu pai dormindo, né? Foi eu e meu pai. Aí eu falava, não, vou tentar dormir mais. Aí quando ele me acordava, eu acordava morta. Caraca, mas agora eu tava super animada, agora eu tô exausta. Muito bom saber disso. É isso. Então eu sempre tento alcançar aí minhas 7h40, 7h30 de sono, porque eu acho que é a quantidade de sono legal pra uma pessoa, pra um adulto ter. Né? Bacana. E aí você acorda, o que você faz? Aí eu faço minha hidratação matinal, tomo meus suplementos. Hidratação matinal seria o quê? É um copão de água, geralmente. Eu boto glutamina e eu uso vitamina C, própolis, eu dou uma rotacionada. Você mistura também. na água? Não, em cápsula. Ah, em cápsula. A glutamina mistura. Tá. E aí, às vezes Por que glutamina? Glutamina é bom pro intestino e pra imunidade. Uhum. Então, eu tomo. Tem épocas que eu tomo seguido, aí às vezes eu paro. Às vezes eu volto. Ela é boa para permeabilidade do intestino, Isso, né? Exatamente. Deixa ele impermeável. Ele deixa ele mais íntegro, na verdade. Porque o intestino, a gente come um monte de coisa errada, né? Uhum. E a gente vai agredindo a nossa parede do intestino. E a glutamina, ela ajuda a voltar essa integridade, né? Que as células se refaçam ali, a gente continue com as células do intestino bem juntinhas, porque quando você agride, vai inflamando e elas ficam separadas, e aí entra mais coisas ali naquelas paredes, e aí tem mais chance de você ter, sei lá, algum tipo de infecção, ou então diarreia, coisas que as pessoas têm, porque se alimentam mal no final das contas. Então eu tomo ali meus suplementos, logo depois Às vezes eu tomo café, eu tenho diminuído a quantidade de café. Por quê? Porque tá realmente ali, por quê? Gosto de saber. Porque a cafeína, ela é um ativo, né? Então, é um aditivo. Você toma, você se sente mais disposto, né? Então, ela é um stack para você, para você ficar mais disponível, né? Sua energia e tudo mais. Se você usa o tempo inteiro, você vai acostumando. E aí você vai precisando cada vez mais de dose. Esses dias eu até falei no Instagram, porque a cafeína vicia. Não é que ela vicia, mas quem toma café todo dia, quando deixa de tomar, sente dor de cabeça. Porque fica levemente dependente. Total. Então... E ela deixa, quando você usa muito, né? Principalmente, eu uso todo dia. Ela deixa de fazer um efeito aditivo e você precisa da cafeína para ser normal. Então, você precisa de aditivo para funcionar normalmente. Exatamente. Então, como eu não gosto de depender de nada, eu tenho variado essa. Para quando eu precisar de fato, eu vou lá e tomo o meu café. Legal. E também tem gente que é mais sensível e que não percebe isso, né? A cafeína. E aí, quando você toma muito café, você fica igual eu, quando tô no podcast, eu tomo uma xícara de café. Porque senão eu fico igual um esquilo, assim.
Eu não deixo nem o convidado falar, então eu tenho que tomar cuidado também com esse excesso. Eu fico brava, fico bem nervosinha, assim. Quando eu tomo muito café, Estressadinha. Bem nervosinha. E aí é isso, então agora eu tenho tomado dia sim, dia não. Hoje, por exemplo, eu não tomei café, eu tô nesse e tá esquema nesse aqui. pique da Globo. Sei tomar café, hoje eu não tomei café. Às vezes eu tomo algum concentrado pra dar energia também, mas às vezes não, depende do dia. Então você faz sua hidratação, glutamina, vitamina C, e aí? Algumas coisas mais, às vezes, e aí vou treinar. Eu treino aí direto em jejum. Você vai treinar? Geralmente eu treino em jejum. Isso não é uma recomendação, mas algumas pessoas performam melhor treinando em jejum. Total, eu performo super melhor. Nossa, totalmente. Exato. Porque você tá, às vezes, com a barriga cheia. Primeiro que quando você come um pouco, pesada. você já fica mais cansado quando você come. Depois você fica com aquela barriga pesada. Você tá fazendo exercício, a barriga tá lá, se movimentando. Eu vi um podcast, na verdade, uma série de podcasts do Hilberman com o Andy Galpin, que é um pós-doutor lá americano que estuda muito a fisiologia do exercício. Ele trabalha muito com atletas de alta performance. E ele fala muito de que é um mito, na verdade, que a gente precisa, que existe essa janela anabólica. Que você precisa ter comido proteína antes ou imediatamente depois. Cara, você precisa da proteína estando ali circulando no seu organismo no momento que o seu músculo vai precisar de aporte proteico. Total. E não necessariamente isso precisa ser feito 1, 2 horas antes de você treinar ou depois. Na verdade, o seu pré-treino é o que você comeu há 4 horas atrás, Exato. porque já foi digerido e disponibilizado no seu sangue, no seu músculo, ainda mais se você faz musculação. Total. Porque o glicogênio muscular, ele não é assim, tipo, você Aham. comeu a glicose e ele foi direto pro glicogênio. Não, tem um processo, né? Por isso chama metabolismo, porque a gente metaboliza as coisas e manda para as áreas que a gente precisa. Então, por exemplo, o meu pré-treino é o meu jantar do dia anterior. Porque Sim, eu comi total. ali, né, a energia. Inclusive, tem gente que tem medo de comer carbo à noite. Lógico, não é pra você comer um monte. Uhum. Mas eu, por exemplo, prefiro comer carbo à noite do que durante o dia. Eu faço low carb, como vocês Sim. sabem, mas eu prefiro à noite porque eu disponibilizo energia para o meu glicogênio muscular, né? Eu encho os meus músculos de energia para que eles ficam completinhos e eu utilize isso no outro dia. E também ajuda a indução do sono, né? Porque a insulina vai lá e diminui o cortisol. Então, tem toda uma estrutura que facilita que seja melhor. Obviamente, não tô falando pra você comer 3 pizzas à noite, que aí você vai... Brigadeiro de panela. Que aí já é outro esquema, já não é mais pré-treino isso aí. Isso aí é gordura mesmo que vai virar. Larica. Né? Então é isso. Tá, continua. E aí, que eu tô então, ultrapassando. seu treino, como é que você faz? Você faz musculação? Você faz Tá nos detalhes. aeróbico? Eu geralmente faço musculação. E eu falo que a musculação, o pessoal que tem, né, é contra a musculação, nada substitui o exercício que vai fazer a sua resistência no músculo ali, para que você de fato construa músculos. Até porque depois dos 30, o que a gente sabe é que é só ladeira abaixo. É só ladeira né? abaixo. Infelizmente, a gente tá, né? Se você tiver natural, você é só ladeira abaixo. Então, a gente tem que fazer a musculação nem para ganhar músculo. Hoje em dia, eu não quero ganhar músculo, porque eu não tenho vontade de ficar grande. Mas eu tenho que estar ali sempre usando o meu músculo para que o meu corpo entenda que faz sentido mantê-lo. Sim. E a gente tem que manter o músculo porque é ele que vai fazer te levantar da privada quando você tiver 80 anos. Total. Né? Então, para você não dar trabalho para sua família, para você ter mobilidade, para você ter autonomia na sua velhice. Né? Então, no final das contas, você ir na musculação todos os dias, e por isso eu falei para seguidora, não gosto de malhar. Veste a roupa e faz como se fosse um trabalho. Todo dia você tem que ir lá ticar. Por quê? Porque isso não é um desejo. É óbvio que modela o corpo, que deixa a gente mais bonita, que deixa a gente mais... Tem esses incentivos também. Performar melhor também nas outras áreas da Total. vida, porque isso vai fazer com que você tenha mais ânimo, mais disposição para desempenhar o seu trabalho, Menos estresse. Menos estresse e mais saúde, né? Não desenvolver outras doenças metabólicas por falta de se exercitar diariamente, que foi o que a gente foi feito para fazer. Para fazer durante né? toda a vida. E então eu sou a favor, né? Eu sou adepta à musculação. Não precisa você ir lá e fazer o melhor treino do universo sempre, mas você ir lá e fazer a musculação no sentido de acordar seu músculo, dizer, olha, eu tô te usando, tá? Pode ficar aí, tá aí.
Porque... Bom, isso Bom, malha quanto tempo? Quantas horas por dia? não, 40 minutos 40 uma hora. minutos. 40 a uma de hora. 40 a uma hora. Ótimo. E aí? E aí, depende do dia, depende se eu tô em algum projeto, né? Por exemplo, se eu tiver no Materializa, geralmente, algumas vezes por semana, eu faço algum outro exercício, porque aí eu tô num momento, eu gosto de tiros curtos, né? Eu falo que o material... a vida evolui assim, no final das contas. A gente dá um sprint, depois a gente dá uma assentada, vê o que tá rolando, organiza e faz de novo. E por isso eu gosto tanto desse esquema de projetos mesmos curtos, onde você tem um objetivo, então a gente lá estabelece a quantidade de treinos que você vai fazer, né? O quanto quantos furos você vai fazer, a gente sempre brinca com isso, né? No início do programa eu falo, quantas vezes você quer furar? Você sabe que se você furar todo dia, né? E aí nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se você furar todo dia, dá pra você furar ainda 3 vezes, né? Que são 3 refeições. Porque um furo não é um dia inteiro, que o pessoal tem essa, né? Então, eu gosto de estabelecer objetivos. Então, eu geralmente faço treinos todos os dias. Tá. De musculação. Quando eu não consigo, aí eu descanso. Então, eu não estabeleço um dia pra descansar. Domingo não é o meu dia que eu descanso. Geralmente, domingo é o dia que eu treino bem, inclusive. Que é o dia que eu tô tranquila, que eu vou lá na academia, não tem horário, né? É o dia que eu treino bem. E aí, às vezes eu faço... Agora eu tô fazendo yoga, o objetivo do ano, voltar a fazer yoga. Por que yoga? Porque eu gosto que ela do nada. Por que o yoga? Porque eu já fiz e o yoga até tem uma frase nesse livro do Tim Ferriss, que eu não sei quem falou, mas o cara que ele tá entrevistando do Ferramentas dos Titãs, fala assim, as pessoas mais fortes que eu conheço estão se alongando, porque você não está. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu tenho meu alongamento péssimo, né? Eu sempre tive, hoje em dia tá um pouco melhor. O que eu vou fazer pra melhorar meu alongamento e tal? E aí, eu falei, não vou fazer aula de alongamento, é ridículo isso. Aí eu falei, putz, vou fazer yoga. Então, eu faço pela elasticidade e tal, pra melhorar o alongamento. Aí eu fiz por muitos anos, é muito legal, porque você se desafia a fazer coisas que você, né, você se coloca em um ponto realmente de desconforto, muitas vezes. Total. Assim como na musculação, quando feita bem direitinho, né? E aí, agora, eu passei, 2 anos sem fazer, porque eu perdi a minha professora, lançou um curso, e aí a gente lançou ela, e aí ela não dá mais aula. E aí, enfim. E aí, no final das contas... eu perguntei da yoga muito também, porque eu gosto bastante da yoga. Eu sou budista. Da filosofia. Eu gosto da filosofia e gosto do que a yoga obriga o nosso corpo a fazer, né? Então, eu acho que a yoga traz muito essa questão da flexibilidade, né? Que você falou, as pessoas mais fortes que eu conheço estão se alongando. E eu acho que o alongamento tem muito a ver com você tornar o seu corpo flexível, preparado para lidar com coisas que você não tinha, que você não tem controle, que você não tinha consciência que iriam acontecer. E ela te coloca, às vezes, para agir nesse fluxo de permanência e impermanência, né? Às vezes você tem que ficar ali numa posição super desconfortável e você precisa se manter naquela posição. E quando você começa a se encaixar ali, você tem que ir para uma outra postura nova. Então, ela exige também esse desapego de você lidar bem com o teu corpo, passando por situações que você queria, que você não queria e que agora você quer, e ter que abandonar essas situações e encontrar essa leveza de movimento. Não, e é muito louco como no início eu achava, não vou conseguir fazer nada disso, né? Não chegava nem a mão no pé. Hoje em dia a gente vai evoluindo, o nosso corpo vai se adaptando. Exato. Né? E aí o objetivo desse ano é voltar a fazer yoga. Eu tô fazendo uma vez por semana, que é como eu consigo. Aí eu falo, não vou fazer mais? Não, vou fazer uma vez por semana. Então eu vou lá e faço as aulas. E o corpo tem memória, né? Então eu voltei, já tô lá fazendo, já tô melhorando a minha elasticidade ali e vai voltando. Então, às vezes eu faço yoga, geralmente uma vez por semana. Só uma vez, Malu? Só uma vez, porque é como eu consigo. Inclusive, eu falo lá no Materializa para as minhas participantes, né, que tem gente que não pratica exercício. Eu falo, cara, faz uma meta ridícula, né? Eu não consigo ir. Faz 10 minutos. Bota a roupa e vai 10 minutos. Mas aí eu falo, não é pra você ir... tô lá, eu vou fazer meia hora. Não. Você vai 10 minutos, você volta.
Porque amanhã você vai pensar, putz, foi fácil, 10 minutos eu podia ter ficado meia hora. E aí você vai 10 minutos de novo. E aí você volta. E você faz isso por 10 dias. E aí depois você volta pra casa. E aí você reestabelece sua meta. Ah, não, meia hora eu consigo, então. E aí você faz meia hora. Que é pra você ficar com raiva de você mesmo, entendeu? E as metas ridículas fazem sentido. Muito bom. E aí, depois que você faz seu exercício físico, o que você faz? Aí, geralmente, eu trabalho. Não, aí às vezes eu tomo algum shake, às vezes não. Você toma café da manhã, não? Não, geralmente Mas por causa de jejum intermitente ou porque você... Eu sinto fome. Eu também. E eu não me obrigo. Eu como quando eu tenho fome. Eu acho que o nosso corpo é sábio a ponto de... Ainda mais eu que me exercito, né? Que tenho uma vida... Que não tenho tomado muito café, né? Porque o café, por exemplo... Tem muita gente que leva jejuns longuíssimos tomando muito café. E aí, o café, ele tira, né? Um pouco da fome, porque ele te dá uma... Ele aumenta um pouquinho o seu cortisol ali. Então, você fica mais atento, aí você fica com menos fome. É natural, e aí você consegue. Então, às vezes você tá tapeando a sua necessidade principal. Eu não gosto de tapear o meu corpo, eu gosto de fazer o que ele de fato precisa. Então, eu me exercito. Quando eu tenho fome, eu tomo algum shake. Quando eu não tomo, eu geralmente trabalho, respondo alguma coisa no Instagram. Eu falo, inclusive, é mais um exercício, né? Que eu fui consumida pela parte administrativa, a parte de estratégia das minhas marcas, e um ano passado, por exemplo, eu acabei perdendo um pouco o costume de produzir conteúdo, que no final das contas é meu trabalho principal, porque é dali que sai tudo, é dali que eu vendo, é ali que eu transformo tudo. Então, eu tenho, pela manhã, hoje em dia, eu sempre deixo um horário definido para eu produzir conteúdo. Legal. Que é justamente para que eu não passe direto por isso, que é fácil também passar. E aí, eu almoço, ou eu resolvo alguma coisa administrativa, faço conteúdo, e aí eu vou almoçar. E aí, à tarde, geralmente... O que você come mais ou menos do almoço? Ah, ela quer os detalhes. É lógico, pra galera poder copiar você. Eu sempre como uma fonte de proteína animal. Eu gosto bastante... Eu sou bem carnívora, assim. Eu gosto bastante de comer carne, peixe, né? Então, eu sempre como alguma quantidade de proteína, ali mais 150 gramas, pelo menos, que é para poder dar um aporte proteico bem bom. Vegetais. Eu sou uma pessoa que falo tanto de saúde, alimentação saudável e odeio salada fria. Então, eu não como. Folhas, assim, é raro, né? Só se eu tiver num momento especial, onde colocaram... porque dá pra você gostar de salada, mas pra você gostar de salada... Tem que ter um bom molho. Tem que ter um molho, tem que ter umas nuts tostadinhas, né? Tem que ter uma proteína por cima, um monte de... Um queijinho, aí fica maravilhosa, né? Aí dá. Um mel, um shoyu, tudo. Então, eu geralmente como vegetais de baixo amido, que são aqueles vegetais que crescem em cima da terra. É os de fácil acesso, é os que têm menos calorias. E aí eu como eles ou na frigideira com um pouquinho de manteiga, ou na air fry, enfim, no forno, geralmente assado, então qualquer vegetais mesmo. E nessa hora, geralmente, eu como um pouco carboidrato. Então, eu não sou a pessoa que come arroz e feijão. Não come grãos. Eu como bem pouco, na real. Eita, caramba. Ainda bem que tinha pouca água. Já tinha bebido tudo. Eu como bem pouco grão, na real. Você quer limpar, não? Não sei, tem um papelzinho por aí? Vai que a gente mancha. A dona de casa batendo. Senhoras e senhores, com vocês, a Amandinha, que trouxe o presente também que eu pedi. A Amandinha queria que eu ficasse aqui sem entregar um presente hoje, né? Muito obrigada. Olha só, nosso presente pra senhora. Então fica aqui eles também. Capricharam, olha aí, olha só, a caixa é grande, não sei se o que tem dentro é valioso. Maravilha. E aí, então, eu geralmente como pouco carboidrato nessa hora. É pra eu abrir ou eu posso abrir depois? Bom, você que sabe. A escolha é sua, eu não vou te influenciar. Ouvi dizer que é de bom tom abrir presentes quando a gente... Você sabe que eu sempre ouvi dizer que era de mau tom abrir? Não, me falaram que era pra abrir, por isso que eu tô abrindo. Pode me abrir. avisem, escreveu até, livros. Livros, nossos muito fundadores. Obrigada, do Thales, do Alfredo, eles já foram, inclusive, lá no podcast Sócios.
Bacana. E tem uma Massa, champanhe aí, muito não sei se Olha, você... tem até doce. Olha aí, Leila, ganhamos. Show, muito obrigada. Mas aí, enfim, daí eu como pouco, geralmente eu acabo comendo pouco carboidrato, porque eu sou formigueira, né? Então eu vou lá, ou eu... Tá vendo, né, Amanda? Você sacaneou ela. Ela é formigueira, você deu doce pra ela. Aí eu vou lá e como uma fruta depois, então a fruta tem carbo, né? Ou então eu como um doce, dependendo da época, né? Depende da época. Tem época que eu tô bem Você certinha. consegue comer um doce, comer só um pedacinho? Não, um pedacinho é sacanagem, né? Não, eu tenho um problema assim, eu nem Chocolate gosto de comer eu muito. gosto. Eu consigo. É. Daí não dá, né? Porque dá Tudo aquele bem. negócio adstringente, assim. Aí você fala, realmente, só esse pedacinho tá ótimo. Tá ótimo. Não, porque a gente às vezes pede, eu peço sobremesa. Meu pai tem mania de pedir sobremesa. Ele fala, não, mas aí você come só uma colherada. Eu falo, cara, não, então pede uma sobremesa inteira pra mim, você pede a sua. Porque essa colherada não vai acontecer. Eu não gosto de dividir, eu gosto de doce e eu como, tá? Tem muita gente que pergunta, não, você não come? Não, eu como. Por isso que eu gosto de tiros. Eventualmente. Porque eventualmente eu vou lá e também não como. E aí eu passo 20 20 dias sem comer nenhum tipo de sobremesa e tal, vou comendo umas frutas. Aí, só pra continuar e finalizar, que eu falo pra cacete, né? Jesus amado. Mas é bom que você fala gostoso, assim, né? Você fala bastante, mas é bom ouvir. Que bom, né? Aí depois, à tarde, é raro eu comer. Se eu estiver trabalhando, eu não como. Mas se eu estiver em casa trabalhando, aí eu como alguma fruta que tem na geladeira, kiwi, alguma coisa assim. Só pra tapear mesmo, porque em casa a gente fica com a boca nervosa, né? Mas fora de casa eu nem como. Geralmente passo direto e aí eu janto. Então eu faço, num dia normal, 2 refeições. 2 a 3 refeições no máximo. Legal. E você consegue ter, você que faz musculação, você consegue nessas 2 ou 3 refeições ter o seu aporte proteico do dia? Eu não como mais proteína do que eu preciso. Porque, assim, se eu quisesse ganhar massa, eu teria que comer entre 1,5 e 2 por quilo de peso de grama de proteína, né? Que não é a grama do alimento, tá, gente? É a grama de proteína que tem no alimento. Mas, se eu quiser manter... E como eu faço musculação, e isso é legal de dizer, porque as pessoas acham que quando você faz jejum, eu vou perder massa muscular, eu preciso comer logo depois que eu treinei, porque senão tem a janela metabólica. E não existe mais isso. Hoje em dia já se sabe que, contanto que você coma proteína, o seu corpo vai utilizar. Sim. Então, eu uso de suplementos, né, para poder me ajudar a alcançar as quantidades de proteína. E se eu como bastante, eu gosto de comer um prato grande, se eu fizer 2 ou 3 refeições fartas, eu consigo chegar em 1 grama por quilo de peso. Que é o pra manter. O que é o que eu mantenho. Principalmente porque eu treino. E por que eu tô falando isso? Porque se você treina, o seu corpo entende que você precisa daquele músculo, né? Que você tá usando. Então, não faz sentido pra ele jogar fora, né? Porque as pessoas acham, meu Deus, não é tão difícil assim. As pessoas acham que é muito difícil muito fácil perder massa muscular. Mas é tão difícil quanto ganhar. Né? Depois que você tem ali, o que acontece muitas vezes é que se você não come tanto, ou se você não come tanto carboidrato, os seus músculos, eles ficam depletados. Então, eles ficam sem um enchimentozinho, que é o glicogênio muscular. Mas eles ainda seguem ali. Tanto é que, quando você faz uma refeição muito, né, farta de carboidratos, algo, tipo, bem tranqueira, assim, você fica inchado. Por quê? Porque você... fica lotado de glicogênio muscular e o glicogênio sempre vem com água. Então, você acaba ficando todo inchadinho, assim, porpetinha. Então, é isso. Então, eu tenho momentos onde eu aumento um pouco a quantidade de proteína e aí eu faço mais uma refeição, geralmente, porque senão não dá pra comer tudo. Legal. E você janta mais ou menos que horas? Eu tento comer cedo. Eu tento comer até às 8. Por quê? 8h30. Por causa do sono? Por causa do sono. Tá. Porque quando a digestão... ela é bem desgastante pro corpo, Total. né? Então, a gente tem que tentar comer uma quantidade de horas, pelo menos 3, antes de você dormir. Então, como eu durmo lá pelas 11, né, geralmente, 11h30, depende do dia, eu acabo tentando jantar até as 8 para que eu tenha essa digestão e durma leve. Assim, você dorme melhor, inclusive. É verdade. Você atinge o sono profundo. Excelente! Malu, foi bom demais conversar com você aqui. Espero que tenha gostado, que tenha agregado para as pessoas aí. Eu tenho certeza que agregou. Inclusive, eu quero ouvir de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas para Malu, eu posso tentar de algum jeito
perguntar para ela, mandar ali na caixinha de perguntas, né, pra ela responder. Mas foi bom demais. Eu queria finalizar esse episódio nosso te fazendo uma última pergunta, que é, nesse período como empreendedora, o que você aprendeu que você acha que realmente você não sabia antes de empreender? Nossa, tanta coisa. Eu vou tentar. Não, eu acho que gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que eu fiz e que eu faço hoje, né? Porque as pessoas, elas são muito diversas e cada uma tem uma expectativa diferente em relação àquilo. Total. E geralmente é totalmente diferente da sua expectativa, né? Porque você projeta uma coisa e você lida com as coisas de forma diferente. E as pessoas, elas esperam, às vezes, que sejam, talvez... Elas esperam coisas diferentes. Então, isso foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Esse tato fino de olhar para a pessoa e falar assim, o que será que ela de fato espera para ela estar feliz nesse local e ela conseguir desempenhar o melhor trabalho. Porque só isso vai fazer toda a diferença para que ela de fato se empenhe e dê o melhor dela naquela função. Isso eu acho que é primordial para a gente conseguir tirar da pessoa o que ela tem de melhor, né, naquele negócio. E no final das contas, como você disse, todos os negócios são pessoas, porque são elas que constroem e que vão fornecer as habilidades para que a gente consiga construir o negócio macro. Acho que seria isso. Excelente. Muito bom te ouvir, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Thay. Obrigada, pessoal. A gente se vê em breve.